Existe uma relação entre a psicologia existencial proposta pelo Jean-Paul Sartre e a psicanálise freudiana. A gente precisa entender que há aproximações e há divergências entre essas propostas. E compreender melhor a psicologia existencial é entender também essas aproximações. O professor Fernando Gastal de Castro disse que Sartre, para compor sua psicologia, sua psicanálise existencial, ele acabou fazendo leituras, estudando Freud. Freud era intransponível, ou seja, não dava para pensar uma psicologia diferente de Freud sem entender e compreender Freud. E Sartre se dedicou à compreensão da psicanálise, para poder pensar tanto as aproximações como as diferenciações que vão ter na sua psicologia. E nós vamos falar um pouquinho disso no nosso vídeo de hoje. O mérito de Freud, e ele tem mérito, alguns deles aqui a gente pode destacar, o Sartre inclusive destaca isso, ele tem mérito de compreender, por exemplo, a psicoterapia como uma forma de cura. Então o método de associação livre proposto por Freud, ele é um método que ele entendeu que falar sobre as questões psicológicas pode levar alguém à cura das suas questões. Então é o mérito do Freud todo o processo de psicoterapia existente hoje no mundo, por mais que teoricamente, metodologicamente, se diferenciem da proposta psicanalítica, é Freud que coloca exatamente uma possibilidade, a possibilidade da terapia, da psicoterapia, portanto ele tem mérito nisso. Nenhuma outra psicoterapia teria surgido sem primeiro Freud ter feito o que fez. Para Sartre, é fundamental também que Freud coloca uma questão importante, que é a própria infância. A infância é um tema da psicanálise que nós precisamos olhar para ela. Se você parar para pensar, século XVIII, século XIX, as crianças não eram vistas como aqueles que tinham uma infância. Eram pequenos homenzinhos e pequenas mulherzinhas. A ideia da infância como um tempo só vem a partir das reflexões de Freud. E Freud vai dizer, inclusive, que os traumas que as pessoas adultas carregam, muitos deles iniciaram ou tiveram grande força na infância. Eu vejo Sartre dizendo, por exemplo, fazendo uma crítica ao marxismo, dizendo que para o marxismo o homem já nasce ganhando o seu primeiro salário. Ou seja, ele é só considerado existente quando ganha o seu primeiro salário. O marxismo retira a infância das suas considerações. E Sartre faz crítica, dizendo que nós não podemos ignorar a infância. A infância é o início da condição psicológica, é o início da personalidade, e nesse sentido Freud também foi alguém fundamental e que nós não podemos jamais deixar de considerar a relevância de Freud. Freud também nos aponta o sofrimento psicológico como existente, como relevante, como algo que pode ser tratado, que deve ser objeto de estudo e de tratamento. Porque até então, num período antes de Freud, nós tínhamos exatamente a condição de que o sofrimento psicológico merecia apenas o distanciamento social daqueles que eram considerados, digamos assim, loucos ou perturbados, ou que sofriam algum tipo de condição psicológica com mais fragilidade. Eram internados, para ficar às vezes o resto da vida internado. Não estou aqui nem considerando, por exemplo, o quanto que isso era usado para os indesejados, como por exemplo homossexuais na época, viciados, bêbados, mulheres empregadas domésticas nas casas de homens com maior poder aquisitivo, que engravidadas deles e que eram colocadas nesses lugares para que não incomodassem. Loucas. Então, o Freud traz para nós uma condição de que o sofrimento psicológico pode ser tratável. E isso é significativo. E devemos isso a Freud. Em que consiste o método que Freud acabou desenvolvendo? É importante compreender que Freud acabou passando por algumas metodologias até chegar na sua associação livre como método que acabou sendo, digamos assim, aquilo que lançou a psicanálise e tornou ela o que é hoje. Mas antes da associação livre, Freud, por exemplo, em diálogo com Joseph Brauer,
ele acabou fazendo parte de um conjunto de estudos que elaboraram, por exemplo, que o Freud e o Joseph Breuer acabaram chamando de método catártico, que era trazer as questões psicológicas à tona até o momento em que a pessoa tivesse uma catarse. Catarse é um termo que vem dos gregos, na tragédia e na comédia, que é o excesso, que é aquilo em demasia, seja alegria, seja tristeza. E que a catarse seria o processo de cura. Mas Freud, não contente com isso, começou a elaborar e buscar outros métodos. É aí que ele encontra, por exemplo, Charcot. E em Charcot ele vai buscar a hipnose. E que em Charcot ele vai buscar a hipnose. Só que a hipnose tinha alguns problemas na medida em que Freud vai experimentando esse método, e o principal para Freud nem todo mundo era hipnotizado, e muitas pessoas hipnotizadas, quando saíam do transe da hipnose, os seus sintomas voltavam, então não era eficiente. Então ele começa a fazer entrevistas para que as pessoas pudessem, então, fazer a hipnose, para ele já descartar aquelas que não poderiam fazer. E nas entrevistas ele consegue entender que as pessoas estão falando já delas mesmas. E aquilo tinha uma sensação boa e elas estavam conscientes. Então, o conversar sobre passou a ser interessante para o Freud. Ele tenta outros métodos, como pressão na testa, que era um modo de facilitar a hipnose. Diziam que se pressionasse a testa, a pessoa poderia ficar mais facilmente hipnotizada. Isso acaba não dando certo. Mas as entrevistas que faz com que as pessoas falassem sobre as suas problemáticas, fez com que Freud começasse a entender melhor, e quando ele entende melhor isso, então ele começa a respeitar o processo de fala. A fala em que ele questionava, depois a fala em que ele nem sequer interrompia, que a pessoa livremente falava sobre os seus dilemas. É por isso que em psicanálise mais clássica, ortodoxa, você tem um divã que a pessoa senta olhando para a parede, para um quadro, para uma imagem, para não olhar para o psicanalista, para que essa pessoa não busque no olhar do psicanalista reconhecimento e possa falar livremente. Esse é o método, digamos assim, que o Freud desenvolveu. No entanto, nós precisamos aqui apontar algumas diferenças, algumas questões que o Sartre vai considerar e que vai entender que não é compatível a sua proposta com a proposta da psicanálise freudiana em alguns pontos. Dentre eles, veja, existe uma condição proposta pelo Freud e por psicologias da época que a gente vai chamar de um certo psicologismo. Ou seja, é como se a condição psicológica ela se estruturasse por ela mesma interna ao sujeito. Ou seja, é a ideia de um desenvolvimento cerebral que dá a condição de um desenvolvimento mental, que dá a condição do sujeito constituir a sua personalidade. É como se tivesse mecanismos internos próprios, sem nenhuma interferência do mundo, e eles precisam estar organizados para que a pessoa possa, então, ter uma personalidade. O Sartre vai fugir dessa condição, vai discordar desse método, desse modo. É interessante que o Freud vai chegar, por exemplo, a dizer que em situações traumáticas de abusos sexuais na infância, a criança pode ter realmente sofrido o abuso, mas ela pode também ter imaginado que foi abusada, ou seja, sem que um abuso tenha ocorrido, ela imagina o abuso e sofre com isso. Freud vai chegar a dizer que o sofrimento de quem imagina que foi abusado e quem efetivamente foi é o mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que com a fantasia, com a ideia de fantasiar, de criar algo que não é real, uma pessoa pode criar sua própria condição psicológica sem que nada tenha ocorrido com ela. E quando chega nesse ponto, Sartre vai discordar profundamente. Não é possível que um sofrimento psicológico seja inventado, criado pela pessoa. É fundamental e necessário que ela tenha passado por questões na vida e isso tenha feito com que ela venha a sofrer. O Sartre nunca vai considerar, porque a sua base é fenomenológica, que possa existir um sofrimento que não seja da relação com as coisas do mundo e da vida.
E aí ele vai se distanciando de Freud. O Freud ainda vai desenvolver a sua teoria do id, ego e superego para compor a sua teoria do consciente, pré-consciente e inconsciente. E ele vai dar, digamos assim, certa força a essas estruturas, né, como do id, busca de prazer, do superego, repressão moral. E ele vai chegar a dizer assim que a força do id opera sobre o ego, a força do superego opera sobre o ego, como se fossem entidades, como se fossem coisas que operam sobre as pessoas e que não são elas mesmas. É como se uma força sobre mim viesse. É mais ou menos assim que o Freud vai colocar a sua teoria do inconsciente. E aí o Sartre vai dizer, isso não é possível. Não dá para pensar assim. E pensar assim é desestruturante. Não dá para você tirar da responsabilidade da pessoa e dizer que há uma coisa sobre ela a qual ela não pode conseguir controlar, a qual ela não pode conseguir compreender. O processo terapêutico tem que ser no sentido contrário disso. Dar à pessoa autonomia, dar a ela a capacidade de resolver-se, dar a ela a condição de ser ela autora de si mesma. E aí há novas divergências em relação à psicanálise. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para falar um pouco mais sobre a psicologia que eu trabalho, para que você possa entender. E todas as semanas nós temos vídeos novos para falar um pouquinho sobre este assunto, que é um assunto interessante para vocês, que acompanham aqui, que gostam dessa psicologia, que querem saber mais sobre a psicologia existencial. Com base, sobretudo, a que eu trabalho no Sartre.